Uma vez mais, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso tempo de reunião, culto. Deus tem nos concedido uma noite, creio eu, dentro da providência, do cuidado dEle. Deus verdadeiramente cuida de nós com o melhor. Semana passada, estávamos encerrando a conferência, Deus permitiu que tivéssemos iluminação. Nas nossas casas, creio eu, que deu para você ter iluminação, água. Está acabando aqui, de tempos em tempos ocorre isso. Eu estava ali com as crianças, no tempo de oração delas para sair para a reunião com a Esther, e imaginando quando eu passei por esta fase da vida, por essa idade, e não tive a oportunidade que elas estão tendo, ser conduzido à casa do Senhor. Paulo diz para Timóteo: desde a tua meninice sabes as sagradas letras. E a Bíblia recomenda, desafia, ordena aos pais: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a responsabilidade dos pais, porque a fase da adolescência e juventude ela chega, e o indivíduo precisa ter esse impacto da infância, dessa fase tão bela da vida, que é a fase do aprendizado, a melhor fase para aprender a palavra de Deus. Alguém disse: pode começar quando está no ventre, a ministração da palavra, pode começar no ventre. Não sei se você percebeu, de vez em quando a gente vê uns vídeos aí, que a gente enche os olhos de admiração. Crianças, eu vi uma criancinha andando perto da piscina, assim, se jogou na água. Daqui a pouco nós vamos falar sobre água, hein? Se jogou na água e parecia que ia afundar. De repente ela começa a boiar, nadar, está pegando brinquedinho. Minha recomendação para os pais, havendo oportunidade, treinar os seus filhos desde pequenos. O judeu tinha isso, desde pequeno, instruindo os filhos a respeito do Deus vivo e verdadeiro, único, para impregnar mesmo na vida e no coração da criança o compromisso, a responsabilidade com Deus. Mas graças a Deus que, não tendo começado na infância, aos 12 anos, quase 13, Deus providencialmente me levou ao conhecimento da palavra de Deus. Eu comecei a frequentar a escola dominical. Eu lembro, na época, tinha uma família que vinha para a escola dominical e trazia o cachorro, e aquele cachorro era animado em estar com a família na igreja. Nós não dava problema para ele, não tinha problema com ele, não atrapalhava o culto, ficava no cantinho. Era um cachorro bem participativo. Isso tem mais de 40 anos, irmãos. Lembro disso como hoje, aquela família com o seu cachorro. Hoje eu fico pensando, e o pastor não se incomodou, Puxa, ainda bem, que o cachorro não atrapalhava a reunião. Ok? Eu converso um pouquinho para dar tempo do pessoal, aqueles evidentemente que querem nos acompanhar. Eu estou hoje à noite com um título que na verdade é para refazer o nosso tempo no Salmo 23, nosso aprendizado. O Salmo 23 ele é interessante porque quando você descobre quem é que está falando no Salmo 23, aí então é algo que começa a ter um teor muito importante para você. Quando você descobre que, embora tenha Davi escrito o Salmo, e ali é uma fala de Davi, quando aquela fala de Davi, que ele escreveu o Salmo, que Deus lhe concedeu, quando você toma o lugar de Davi, você diz: não, Davi, eu quero tomar o seu lugar no presente momento que nós estamos vivendo. Davi já morreu há muito tempo, Davi está com o Senhor, mas nós estamos aqui, e precisamos tomar o lugar de Davi, em cada declaração do Salmo 23, Eu sei que Deus trata coletivamente conosco, Ele trata coletivamente,
mas principalmente ele trata individualmente. E ali há uma individualidade, não é algo coletivo, mas é individual. A princípio, Davi e o Senhor. E hoje, no presente tempo que nós vivemos, eu e você, eu me vejo na caracterização do Salmo 23. Eu me coloco ali. Não é Davi falando, tão somente falando, mas eu posso me colocar ali no texto, me enquadrar em cada verso, em cada declaração. Vamos então, nesse momento, colocarmos em pé, em reverência à leitura da palavra. Leitura talvez para você e recitação para mim. Eu vou memorizado mencionar o texto. Vamos a uma só voz, tentar a uma só voz falarmos. Eu vou puxar aqui na minha versão, tá? E você vai aí com a sua Bíblia, ou então memorizado se você tem na sua mente. Prontos? Tá ok? Vamos lá então? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar nesse momento. Uma vez mais, Deus bendito, queremos tomar a admoestação do ensino da Tua Palavra, neste texto, deste lindo poema, que o Senhor, na inspiração divina, apresentou ao Teu servo Davi. Dentre outros salmos, este salmo é bem conhecido de muitas pessoas, e Davi o escreveu, não como pastor de ovelhas que ele era, mas como a ovelha aos cuidados do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, seja conosco aqui hoje à noite, que todas as barreiras, obstáculos, empecilhos que porventura venham confrontar hoje à noite o ensino da Tua Palavra, seja desfeito pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Trata conosco, ó Deus, com misericórdia e graça. Te louvamos e bendizemos, porque o Senhor não permitiu que apenas tivéssemos uma nuvem de poeira tomando a atmosfera de uma parte a outra, mas o Senhor providencialmente trouxe chuva para esta cidade. Te louvamos, te bendizemos e oramos pela mensagem, pregação, ensino. Se conosco, a Deus, no nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Deus é o que cobre os céus de nuvens e prepara a chuva para a terra. É Deus que faz chover. Ele diz lá que faz chover sobre justos e injustos, porque o nosso Deus é bom. Deus é bom. Provai e veja que o Senhor é bom. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que nele confia. Podemos depender dele em toda e qualquer circunstância, melhor dizendo. Eu, você e o Salmo 23. É claro que para Davi, como pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem de ovinocultura, então é necessário que nós tenhamos um paralelo, para que através desse paralelo possamos entender
na compreensão da ovinocultura, cada expressão, cada declaração apresentada pelo salmista Davi. Israel conhecia muito bem de ovinocultura. E nós, aprendendo sobre ovinocultura, temos então uma noção de cada detalhe do Salmo 23, da sua importância. A primeira declaração é a declaração que abre o Salmo. A ovelha precisa ter um dono, ela precisa ter um administrador. E Davi tinha no Senhor Deus, e nós no Senhor Jesus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu não sou alguém cuja vida não tenho que prestar conta a alguém. Eu tenho que prestar contas ao Senhor, ao meu pastor, a alguém que cuida de mim, a alguém que é responsável para me conduzir, me dirigir. E ele tem a melhor condução. Agora a pergunta é: o Senhor é o meu pastor? É você ovelha do Senhor, do Salmo 23? Se você já veio ao conhecimento que o importante neste planeta Terra não é se você tem uma religião ou não. Tem gente que acha isso importante. Eu não dou o mínimo valor para isso. Não dou o mínimo valor. Porque está cheio de religiosos no mundo. Mas eu pergunto, e de pessoas vindo ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, reconhecendo que Ele, na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, para que você nele pudesse ter certeza de vida eterna. Quem é que declarou: eu vim para que tenham vida? Só tem um, é Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Salvador. E a Bíblia diz lá, ele mesmo falando: e quando for levantado, referindo à sua crucificação, que todos seriam atraídos a ele. E o evangelho que nós pregamos é o evangelho da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Nos primeiros dias da minha vida cristã, de convertido, aí tinha um folheto naquela época que apresentava uma indagação e mostrava o nome de várias igrejas. Qual igreja pode te salvar? Eu pensei, eu acho que é a minha igreja pode salvar, mas nenhuma igreja pode salvar. Quem salva é Jesus. Só Jesus salva. Em nenhum outro, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, só Jesus. Jesus salva. Então, para ser ovelha do Senhor Jesus, é preciso ter Cristo. Agora, se você acha que o cristianismo é uma religião, isso é com você. O cristianismo é uma pessoa. Se tem uma palavra que Jesus usou no seu ministério, é a palavra religião. Investigue o ministério público de Jesus e tente encontrar na Bíblia quando é que Jesus pronunciou a palavra religião. Religião significa o homem tentando religar-se a Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que ninguém busca Deus, não há ninguém que entenda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É você, ovelha do Senhor, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aos cuidados dele encontro completa satisfação. Isso não quer dizer que materialmente, fisicamente, você não venha sofrer deficiência. É possível que sofra, mas aquilo que é necessário, o Senhor mesmo apraz em cuidar para que você tenha. Nós vimos uma completa satisfação. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vimos as situações, como é importante para a ovelha repousar e as dificuldades que ela enfrenta, em todas elas, a solução apresentada pelo pastor. Quero mandar um abraço para a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá em Ribeirão Preto. Daríamos tudo para que a irmã estivesse aqui conosco. Foi muito bom o tempo que ela esteve aqui. Você viu ela semana passada com a gente. Quando ela ficou sabendo da conferência, do aniversário da igreja, ela entrou no ônibus em Ribeirão e veio para Barretos.
Nós mandamos o pastor para o hotel, ela foi para casa. Ela sempre fica em casa. Vamos passar o Natal com ela lá em Brodowski. Vamos para Ribeirão, de Ribeirão nós vamos para Brodowski no final do ano, com essa irmã, que já por vários anos nós conhecemos e temos um bom relacionamento com ela. O senhor Eurípides é o esposo dela. O homem mais sério e quase que único no planeta Terra é o esposo da irmã Inês. De passos verdejando, Davi tem uma outra declaração, há uma outra necessidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Leva-me para junto das águas de descanso. Qual foi a última vez que você deu uma boa olhada no globo terrestre? Qual foi a última vez? 1 ano atrás, 2 anos, 3 anos? A minha última vez vai fazer talvez umas 2 horas. Você olhou para o globo terrestre? Está lembrado de como é o globo terrestre? Qual é a cor que destaca no globo terrestre? Azul. Por que será que a cor azul destaca no globo terrestre? O planeta Terra, ele é único em todo o universo. É o único até onde nós conhecemos, e creio que a Bíblia está certa quando afirma, é o único capaz de sustentar seres humanos. É o único capaz. Simultaneamente, ele tem os recursos necessários. Eu digo simultaneamente porque há vários recursos que os seres vivos necessitam e que o planeta Terra dispõe. Entre eles, por exemplo, a questão da água. Já foi o planeta Terra chamado de planeta Água. E o primeiro astronauta a orbitar a Terra, eu vou falar o nome dele agora, um russo, o Yuri Gagarin, ele chamou a Terra de planeta azul. Tá certo, ela falou algo, mas ele chamou de planeta azul. Yuri Gagarin, o russo, o astronauta russo, chamou a Terra de planeta azul, uma referência direta ao maciço, ou aliás, o massivo volume de água do nosso planeta. Cerca de 70% do nosso planeta é água. Divide-se a Terra em 3 partes, 2 partes é água. Agora, você quer ver algo absolutamente impressionante? Adão, criado por Deus, do que da terra? Pó da terra, tá certo, Tiana? Qual é o índice de porcentagem que o ser humano tem de água no seu corpo? 70%, empatamos com a ovelha também tem 70%. 70% do nosso corpo é água. Nesse quesito, há uma tremenda identificação do ser humano com o planeta Terra. A Terra é 70% água. Desses 70%, grande volume de água, menos de 3%, 2%, trata-se de água potável. E há uma tremenda necessidade da água para o ser humano, como nós precisamos. Eu tenho certeza que o Buni é capaz de passar uma semana sem se alimentar, mas sem água não dá certo para o bom funcionamento do nosso corpo. Precisamos de água. Tanto é que, tendo sede ou não, você precisa sempre estar atento a ingerir este tão precioso líquido que é a água. E água potável no planeta Terra é algo muito sério. Calcula-se que 2 bilhões de pessoas ainda estão desprovidas da água potável. E aí o Bill e a Melinda Gates
tem uma campanha, eles investiram 2 bilhões de dólares para tornar a água potável, acessível a todos no planeta Terra. Você vê as campanhas que estão sendo feitas em relação à questão da água, para não ocorrer desperdício, porque este líquido é algo de uma grande estima, de uma grande importância, de uma grande valia. E as ovelhas, que são parecidas com os seres humanos, precisam da água potável, como nós precisamos. Interessante que cerca de 70% do corpo da ovelha é constituído de água. Nós vimos a importância da água, da vitalidade, força, vigor para a ovelha. Quando diminui, a ausência pode levar, e vai levar o animal à desidratação. Vai ficar debilitado, vai ficar fraco. E Davi sabia que ele precisava confiar no Senhor, para então, a expressão que ele usa, demonstra que ele entrega-se a uma confiança no Senhor. Leva-me para junto das águas de descanso, ou guia-me mansamente a águas tranquilas, por causa da importância da água. E aí nós vamos daqui a pouquinho entender um aspecto espiritual, mas no aspecto físico, a água tem a sua importância tanto para nós como para os animais. A Bíblia diz que Deus, ele não apenas sustenta os seres humanos, Deus tem um prazer também em cuidar dos animais. Se você é leitor da Bíblia, você vai passar por textos que fala que os passarinhos abrem a boca, esperam de Deus o seu alimento. Se Deus, que cuida dos passarinhos, não terá maior cuidado por nós? E de vez em quando você acha que Deus não sabe que você necessita do cuidado dele. A todo momento. Eu fico muito grato, porque até quando eu estou dormindo, Deus está cuidando de mim. Às vezes eu acordo e eu saio de cada sonho gostoso, reunião da palavra de Deus, pregação. Tem acontecido isso, e é algo maravilhoso. A água que o ser humano necessita é a água potável. Não é qualquer tipo de água. E eu tinha mencionado para você que nós iríamos falar de 3 fontes de água para a ovelha. Eu quero talvez trabalhar um pouquinho agora nessas 3 fontes de água. Depois vamos falar sobre a enorme ansiedade pela verdadeira água. E aí vamos trazer para a cena Jesus, o bom pastor, e a plataforma de cuidado, direcionamento e provisão dele para as nossas vidas. Se a ovelha não tem acesso à água potável, aliás, a ovelha é um animal que, diferente do gado bovino, ela vai tomando a água que encontra pela frente, ela não está preocupada se aquela água vai ter bactérias, vai ter algo que pode levá-la à contaminação. O negócio dela é beber, bebe de qualquer água que ela encontrar pela frente, e ela pode beber uma água contaminada, que vai trazer danos ao seu organismo. Mas tem uma fonte de água muito natural, essa o pastor apenas contempla. Eu vou colocar como a primeira fonte de água das 3 considerações que eu vou apresentar. A primeira, para a ovelha, que é o orvalho. Orvalho. É dito que as ovelhas têm o hábito. Quando eu uso a palavra hábito, ou poderia usar a palavra costume, hábito ou costume é aquilo que dia após dia acontece com você. Então, as ovelhas têm o hábito, o costume de acordar ou de começar a pastar bem cedo.
bem cedo. Elas começam a pastar. Elas acordam bem cedo para pastar. É como você. Eu, por exemplo, tenho, por vários tempos da minha vida, eu tinha o hábito, o costume de acordar rigorosamente às 3h30. Já tinha aquele processo de aliviar o ventre, como chamam educadamente por aí. 3h30. Hoje em dia, todos os dias, às 4 da manhã, eu acordo. E às vezes não é nem para ir ao banheiro tão somente. Acordo porque já acabou o sono. Está condicionado a isso. O costume, o hábito, já formou. Todo dia acordando bem cedo. Tanto é que a irmã Inês, no domingo, ela saiu daqui do culto e eu tinha que levá-la para a rodoviária na segunda-feira, no amanhecer da segunda-feira, e ela iria embarcar no ônibus das 6h10 da manhã. Eu até achei que era 5:50. Um horário muito bom para viajar, e eu esqueci de olhar o despertador do celular, e ele ficou nas 6 da manhã para mim acordar. Mas quando deu 4 e pouco da manhã, eu despertei, o sono acabou, e aí eu fui verificar que eu tinha esquecido de colocar o relógio naquele horário. Aliás, eu teria que levantar pelas 5 e pouco da manhã, 5h30, 5h15 daria. Mas todos os dias você acorda naquele horário, você vai certamente não ter tanta dificuldade. Eu quase não preciso é por uma segurança humana que a gente coloca o despertador. O meu eu desperto às 6, depois 6h30, 6h45, aí a gente pula da cama, né? Nesse horário, coisa assim. Mas a ovelha levanta cedo e ela vai pastar. Quando ela está pastando bem cedo, na folhagem, na relva, tem a água do orvalho. Ou então, se choveu no dia anterior ou à noite, vai estar molhada. E essa folhagem orvalhada, se não tiver muito quente, a ovelha passa até alguns dias sem precisar de uma fonte de água para ela saciar a sua sede. Então, bem cedo, o pastor tem que levar a ovelha, porque não é a ovelha que decide, eu vou pastar cedinho, ela quer pastar cedinho, mas o pastor precisa conduzi-la bem cedinho para o seu tempo de pastagem. E nada substitui essa água fresca, natural, que ela encontra. A outra fonte é o poço cavado pelo pastor. Ele vai e cava com muito sacrifício. Há ilustrações de pastores que quase que seminus lá no poço, cavando com dificuldade para proporcionar a melhor água para o seu rebanho. Porque tudo trabalha em torno de produção, rendimento, resultados favoráveis, e ele tem que empregar este aspecto no seu trabalho. E a outra fonte, são 3: orvalho, fonte cavada pelo pastor e regato ou nascentes. Quando o pastor encontra um regato e nascente, aí já fica mais fácil, é menos trabalho para ele, e ali as ovelhas vão tomar. Lembrando sempre que a água tem que ser uma água, um lugar tranquilo, um lugar de descanso, um lugar de repouso. Nossa ansiedade pela verdadeira água. Vamos comigo lá para o Salmo 42, verso 2. Aqui nós temos 2 salmos de Davi em que ele expressa. Salmo 42, verso 2, e depois vamos para o Salmo 63, verso 1. São salmos de Davi. Cadê o 42? Chegou lá comigo? Aqui no terreno espiritual, que envolve também o emocional do ser humano, Davi diz aqui:
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui nós temos um Davi sedento. Já imaginou alguém dizendo para Deus: Deus, eu estou com sede de ti. Jesus, eu tenho sede da tua pessoa. Eu tenho sede do Deus vivo. Imagine o que estava acontecendo com Davi no momento que ele diz: eu estou com sede de Deus. Há momentos na nossa vida que são momentos, nós estamos passando por uma situação, uma frustração, algo desesperador vem sobre nós, que nos faz entender só Deus na causa. A enfermidade de um ente querido. O Philip Keller, que escreveu o livro Nada Me Faltará, do Salmo 23, o meu é o Senhor do Salmo 23, ele perdeu no modo de dizer, não perde, a esposa dele, acometida com câncer, partiu para a eternidade, e ele ficou, e foi um momento muito difícil na vida dele. Eu tenho sede de Deus, uma fase que você está vivendo, que Deus permite, porque Deus quer que nós relacionemos com Ele, e para Ele não existe nenhum problema, nenhum empecilho, nenhum obstáculo. A sua sinceridade, e aliás ele registrou na palavra dele: Davi, meu servo, está com a alma batida, está com sede. E aqui dá a impressão que Davi não tem aquela condição de nem estar com o povo de Deus e nem estar na casa de Deus. Onde ele está num momento difícil, ele está escrevendo o salmo, está rasgando o coração dele diante de Deus, está dizendo: eu tenho sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E é aqui que ele fala que as lágrimas dele servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Você pode imaginar Israel, nos dias do Velho Testamento, uma nação que adorava um único Deus, cuja imagem não existia. Nenhuma estátua, nenhuma forma de colocar e dizer: aqui está o Deus dos judeus. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus nunca foi visto por alguém. A Bíblia diz que o Filho unigênito o fez conhecer. E o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Jesus. E é esse Jesus que, quando vier buscar a sua igreja, e quando assentar no seu trono para julgar, é Deus na pessoa de Cristo. Deus é Espírito e verdade. A Bíblia diz que importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Mas Jesus é o Deus Filho que encarnou, tomou a forma humana, se apresentou como servo, obediente até a morte
e morte de cruz. Salmo 63, verso 1, Davi também. Salmo 63, verso 1. Aqui Davi está anelando pela presença de Deus. Nós temos que ter consciência que desde que nos despertemos até o momento do nosso retorno para o leito para dormirmos, os olhos de Deus estão sobre a terra contemplando todos. Deus nos vê. Pode ser igual o Xaropim, né? Deus está aqui. Deus está aqui. O Xaropim faz. Deus está aqui. Quer dizer, não sabia que Deus podia estar. Deus está. Tem aquele canto nós cantamos. Deus está aqui. Deus está em nós. Deus está nos céus. Ele é onipresente. O que significa onipresente? Presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses dias eu vi o rapaz fazendo uma live na sexta-feira, não é? Aquele tempo armou. Quando eu vi aquele tempo formando, eu gosto de orar, de entrar em contato com Deus num bate-papo. Eu converso com o Senhor. Eu peço para Deus visitar a minha casa, oro pela situação clima formando, vendavais ocorrem, e quando eu saí do serviço já tinha caído a chuva. Eu fiquei muito contente com a chuva que tinha Deus nos dado. Ele é que cobre os céus de nuvens, prepara a chuva para a terra. Eu falo com Deus, eu pego o lugar de Davi e falo: Senhor, aqui sou eu, leva-me para junto das águas de descanso. Se eu pedir algo para Deus, Ele respondeu. Eu fiquei tão contente com a habilidade que Ele me concedeu. Fiquei alegre. Às vezes Deus responde mais rápido do que a menor fração de tempo possível em que você dá uma piscada, no abrir e fechar de olhos. Muito rápido. Davi, anelando pela presença de Deus, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Teve uma época que eu fiquei tão impressionado com alguns homens de Deus. Preciso voltar a essa época. Todos os dias o David Livingstone acordando bem cedinho para orar, para meditar, para buscar a faixa de madrugada. Eu queria trazer aquilo para mim. Eu me lembro, eu fui para Ribeirão Preto num sábado, isso lá no ano de 1988, eu ia passar o final de semana em Ribeirão Preto. Eu estava correspondendo com a Janete. Janete era uma jovem lá de Ribeirão Preto, e eu fui para Ribeirão Preto. A Janete não sabia que eu estava indo para lá, era uma surpresa. E eu fui para Ribeirão Preto, para a igreja da irmã Inês. Só que a irmã Inês nessa época estava em Araçatuba. Eu não conhecia a irmã Inês nessa época em Ribeirão Preto. E aí os jovens disseram para mim: olha, domingo de manhã, nós vamos 5 horas da manhã para a igreja, vamos orar. Falei: estou com vocês, eu vou também. Eu estava na República, na Tereza Cristina, no bairro Campos Elísio. Naquela época eu fazia maratona de sair do Campos Elísio, que é bem longe da rodoviária. Eu ia a pé, do Campos Elísio, na rua Tereza Cristina, até a rodoviária lá em Ribeirão Preto. Estava ficando familiar em Ribeirão Preto para mim. Estava conhecendo a cidade. Hoje eu acho que eu não faço mais isso, não. Perdi a prática. E nós vamos para a igreja 5 horas da manhã para a oração. Grupo de jovens. Como é que é o nome daquele grupo? Ceifadores para Cristo, eu acho que era o grupo de jovens. E fui também com eles na FEBEM. O irmão Sérgio Quitanilha, está no meu Facebook, esse irmão. Foi pregar na FEBEM. Fomos lá também participar. E lá eu conheci a FEBEM em Ribeirão Preto.
E eles foram lá, o grupo de jovens, ceifadores para Cristo, pregar na FEBEM. Aqui Davi está dizendo: de madrugada te buscarei. Acordar cedo não é fácil. Davi acordava de madrugada. Por quê? Porque algo incomodava ele. A minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Pode imaginar algo assim? Vivendo, talvez, os piores momentos da sua vida. Se Davi passou por fases assim, imagine nós. Nós vivenciamos momentos em que Deus quer nos despertar. Diga, você precisa de mim. Eu tenho vivido uma circunstância de maio para cá, que eu falo: Senhor, nunca vivi um tempo semelhante a este, no campo de trabalho. Preciso do Senhor, preciso de Ti. Precisamos aprender a clamar a Deus, rasgar o nosso coração diante de Deus, usufruirmos dos recursos de Deus. A nação, talvez, dentre as nações que sobressaem no planeta Terra, continua sendo a nação que Deus formou, não o homem. Israel, a menina dos olhos de Deus. Quando eu leio em Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo em relação a Israel: com amor eterno te amei, e também com amorável benignidade te atraí. Já imaginou Deus nos atraindo a Ele com bondade? Você conhece a bondade do homem, do ser humano, quando pratica bondade? Já te impressiona. Imagine a bondade proveniente, oriunda, vinda de Deus. Fui abastecer o carro aqui hoje no posto. Eu conheço o frentista Marcos. Por 14 anos eu conheço ele. Quase 14 anos. E ele veio comentar comigo que o diagnóstico médico do oftalmologista para ele, que em pouco tempo, devido a ele ser diabético e descobrir uma manchinha no olho, que em pouco tempo, isso é diagnóstico médico, oftalmologista, ele será cego dos dois, da visão dos dois olhos. Eu disse para ele: este é o diagnóstico médico, não é o diagnóstico de Deus. A irmã Inês tem um testemunho assim. Na semana passada a irmã Inês passou mal aqui, nós oramos por ela. Eu estava já com meu bolinho na mão, meu pão, e a minha esposa chamando aqui para orar para a irmã Inês. Eu falei, eu olhei para o bolinho, vamos guardar ele um pouquinho ali, a missão de oração é mais importante. Largamos lá e viemos aqui orar pela irmã Inês. Estava alta o índice da diabetes dela. E aí oramos por ela. Chegou o momento e começou a baixar. Aí antes de almoçar eu trouxe um líquido, falei: irmã, toma aqui, que esse líquido aqui, creio eu que vai ajudá-lo. E ajudou. Cara, acho que ajudou. Temos um recurso no Senhor. Não é você que vai encontrar as águas de descanso. Não é você que vai se direcionar para as águas tranquilas. É o Deus, é o Senhor, é Jesus, o Supremo Pastor, que vai conduzir você. O salmista não disse que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? O primeiro ingrediente, satisfação completa. Segundo, orientação necessária. Nós precisamos ser orientados. Acontece algo terrível, não é o fim. Há uns anos atrás, já está com 20 anos essa criança, eu apresentava no programa de rádio, abençoando o bebê antes de nascer. E contamos a história de uma senhora
que não conseguia, ao engravidar, prosseguir. O período gestacional era interrompido, ela perdia a criança. E o pastor recomendou que ela orasse ao Senhor e começasse a conversar com a criança. O pastor orientou. O médico já tinha dado o diagnóstico dele, evidentemente. Engravidar e prosseguir no período gestacional era algo praticamente impossível dentro da medicina para aquela mulher. Mas ela foi orando a Deus e foi conversando com a criança no processo ultrauterino, e passado o tempo, ela voltou lá naquele médico para apresentar o resultado da providência de Deus. Uma linda criança que Deus lhe havia concedido. Leva-me, guia-me mansamente. Deus tem a resposta de paz ao nosso coração, que vem de encontro à nossa necessidade. Eu quero tocar com você na ansiedade pela verdadeira água, a nossa ansiedade pela verdadeira água. Essa busca, esse desejo, o ser humano busca por satisfação. Há uma sede espiritual, emocional, que invade o ser humano. O resultado de várias e várias religiões é por causa disso. E isso tem também ido para vários aspectos da vida para saciar a sua sede, a sua busca por satisfação. Já percebeu, evidentemente você tem acompanhado e vê sobre isso, como que o ser humano tem se entregado a tantas práticas buscando satisfação? Literatura, música, artes. Tem pessoas buscando nisso suprir a uma ansiedade pela verdadeira água, por satisfação, por saciar a sede. E alguns vão para a música, vão para a arte, outros para atividades físicas, esportes, e você vê o tanto que isso cresceu. A pessoa busca satisfação. Copa do Mundo, as Olimpíadas, que reúne milhares de pessoas, estão buscando uma satisfação naquilo, aparentemente dá uma satisfação momentânea, passageira, mas a sede atordoante volta e volta de uma forma muito intensa. Outros estão buscando outras formas, mas principalmente música, literatura, arte, esportes. Tem o pessoal agora que busca uma satisfação. Eu vou dizer para você o seguinte: nós temos um hormônio que quando você exercita fisicamente, tem a adrenalina e tem a endorfina. A endorfina ela acontece muito quando você faz uma atividade física, você desencadeia uma atividade física, desencadeia esse hormônio e dá uma certa satisfação no seu organismo. Quando muito no seu organismo, mas ele não atinge a sua alma, o seu espírito, é algo apenas físico. Tanto é que a Bíblia fala que o exercício corporal, lá em 1 Timóteo, o exercício corporal tem um pequeno proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Deus nos criou com um vazio que só Ele pode suprir. Por isso que quando você tira Deus da sua vida,
você vira as costas para o Senhor, você rejeita, você rebela contra Deus, a sua alma sofre de uma maneira muito terrível. Você causa um tremendo sofrimento na sua alma. Por trás dos sorrisos de vitórias ou de vitória, por trás dos gritos de triunfo, do glamour, das aparências maquiadas, o que é que nós encontramos no ser humano? Nós encontramos vidas destruídas. Nós encontramos esperanças partidas, almas estéreis, secas, crestadas. Almas nessa situação, cobertas pela poeira do desespero. Isso que nós encontramos. Não há uma real satisfação. Jesus, o nosso bom pastor e fonte de toda satisfação, abra sua Bíblia, João 4,14. Quando eu comecei a vida cristã, eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, a professora tinha lá os pontos de frequência, tinha versículo para memorizar, tinha competição. Eu sempre fui muito competitivo, gostava muito disso. E a tarefa nossa era memorizar João 4,14. Eu passava a semana inteira com esse texto da palavra de Deus no campo da memorização. Aquele Jesus está em Sicar, no poço de Jacó, 12 horas, meio-dia, cansado, sentou ali. Os discípulos foram na cidade comprar comida, e ele ali no poço, em Samaria, lugar que para os judeus era inadequado, porque não relacionavam bem com o samaritano, que era uma mistura de judeus e os povos. E Jesus sentado no poço de Sicar, meio-dia, veio uma mulher tirar água, a chamada mulher samaritana de Samaria. E Jesus pede água para aquela mulher. Pastor, ele fala: dá-me de beber. Foi o início para um diálogo, uma conversa daquela mulher com Jesus, até o ponto que o assunto muito peculiar ao lugar em que eles estavam, e a questão água era o fator decisivo. E Jesus, vendo que aquela mulher vinha no poço para tirar água, disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. A mulher cresceu os olhos em Jesus e disse: Senhor, dá-me sempre desta água, porque eu estou cansado de vir aqui nesse poço tirar água. Mas não era dessa água física que Jesus estava falando, não. É da água espiritual. Lá em João 7,35, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água correrão do seu ventre. Jesus tem a água, leva-me. Jesus tem a água. Nós precisamos parar de acreditar que nós sabemos as coisas, que nós temos a solução para as coisas. Precisamos ser cuidados, precisamos entregar aos cuidados. Entrega o teu caminho ao Senhor. A resposta do médico é tal, o diagnóstico é tal.
Há enfermidades, irmão, Deus deixa claro, há enfermidades que é para a morte. Só que a morte não é o fim. Mais cedo ou mais tarde, de enfermidade ou não, nós vamos morrer. O salário do pecado, a consequência pelo fato de sermos pecadores, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida eterna. Já notou que as pessoas, quando veem os acontecimentos agora, ficam assim: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Tá bom, qual a finalidade que Jesus vai voltar? O que vai acontecer quando Jesus voltar? O pessoal da escola dominical está aprendendo aqui a finalidade da volta de Cristo. Tem finalidade para o justo, para o salvo, tem para o perdido e até para o anticristo. Tem a finalidade. Voltar, nós sabemos que ele vai voltar. Mas o que ele vem fazer aqui? O que ele vem fazer aqui? As pessoas não comentam sobre isso. Vai voltar, está voltando. E falta o entendimento em relação a isso. Vamos entregar. Ele tem a resposta para as nossas vidas. Você não quer ser abençoado? Você não quer contar as bênçãos? Deus disse para Abraão: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. Você não quer ser abençoado por Deus? Você não quer ser chamado bem-aventurado? Você não quer conhecer o propósito de Deus na sua vida? O plano de Deus para você? Eu não sei na minha vida o amanhã. Alguém hoje perguntou para minha esposa, para onde eu iria daqui 2 anos? Eu não sei. Eu dependo do Senhor. A direção é dele, a obra é dele. É engraçado porque tanto aqui quanto na empresa, eu teria também 2 anos. Eu tenho 2 anos no contrato com Deus da empresa, de ficar mais 2 anos. Eu entrei lá e falei: Deus, eu quero ficar aqui 16 anos. Não é que está chegando? Temos já indo para 14 anos. Eu fiz esse compromisso: Deus, me dá graça, eu quero ficar aqui 16 anos. Mas quando chegar aos 16 anos, Deus vai me dizer: olha, venceu o teu tempo. Se a empresa me mandar embora após 16 anos, eu vou entender. Não foi a empresa que mandou embora, foi Deus que falou: agora seu tempo venceu. Não é assim? José não ficou 13 anos na prisão? Mas quando o tempo dele de estar na prisão injustamente venceu, Deus tinha um outro lugar para ele. Engraçado que na prisão ele estava fazendo a mesma função que depois ele foi fazer no palácio. Foi apenas uma mudança de situação. Acho linda quando o grupo Logos canta a música Situações. Situações nessa vida me fazem o quê? Sentir que não sou forte. Ao ponto de até resistir. Não resiste. As situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte, ao ponto de até resistir e ir. Música do grupo Logos. E nós precisamos deixar Jesus, o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você já percebeu que as pessoas mais próximas a Jesus no seu ministério foram as pessoas que mais revolucionaram na vida cristã, dentro do propósito de Deus? Nós temos ali Pedro, João, mais à frente o apóstolo Paulo, quando se converteu, que se colocou como alguém crucificado com Cristo, não mais vivendo, mas Cristo vivendo nele, uma vida com propósito. Eu, você e o Salmo 23, pega o lugar de Davi. Pega o lugar de Davi. Último texto para nós aqui. Da importância ao amanhecer. Salmo 5:3. Também de Davi. Parece que tanto Davi sofria que ele foi escrevendo, Deus diz: é assim mesmo. Salmo 5:3. Pela manhã
pegar do verso 1 até o verso 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. O que é meditação? Aquele processo de você trazer algo no pensamento e refletir, e ficar pensando, avaliando, analisando. Meditação. Aí o pessoal chama de devocional, não é assim? Você abre a Bíblia, tempo a sós com Deus. Quando é que Davi fazia a sua meditação? Vamos lá então. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Devocional tem leitura da palavra e oração, não é isso? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Puxa vida. Devocional de Davi era de manhã. Eu tenho uma dificuldade de ficar parado. Tenho dificuldade de ficar parado. E se possível eu gosto de meditar em movimento. Eu estou trabalhando, mas o pensamento está... Mas Davi tirava o tempo de meditar pela manhã. Pela manhã. E assim, Deus, pela manhã o Senhor vai ouvir a minha voz. Oração. Pela manhã, precisa dizer. Há momentos que nós intensificamos isso. E há momentos que perdemos isso. De manhã. Lembra da ovelha que levanta cedo e pega a água do orvalho? E se favorece. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã. Ele tinha sede de Deus. Teve um dia na escola, isso lá 40 anos atrás, a professora nos deu uma tarefa para ser realizada, e eu me preparei que eu não via a hora de chegar a hora de ir para a escola. Eu estava ensandecido para chegar na escola e apresentar o meu trabalho. Era um trabalho de ciência, átomo, todo aquele quadro lá nem lembro agora dos elétrons, nêutrons, prótons, coisas assim. Eu estava empolgado. Ontem eu até coloquei algo nosso. Eu estava viajando para Guaíra no dia 6 de setembro, eu escrevi um texto. E o texto ficou no meu celular guardado. E eu estava meditando ontem, na alegria do somente, falei, vou colocar esse texto aqui. Hoje nós vamos ter reunião de oração. Nós vamos... E foi uma bênção ontem a reunião, os que vieram, nós fomos abençoados. Deu para a gente rir um pouquinho, né? Descontrair um pouquinho. Mas foi bom estarmos aqui, porque vimos que tem uma irmã nossa que está numa situação bem difícil. A irmã Ângela, e oramos por ela ontem. Ela está com um problema sério. E foi na reunião que nós descobrimos isso e oramos por ela. Mas não é brincadeira não, amados. Já passou de gente aqui nessa igreja. Eu falo isso aqui, a minha esposa fica brava. Quem nos presenteou com esse púlpito já está com mais ou menos uns 7 anos para 8, que partiu para a eternidade. Nunca me esqueço daquela senhora, a dona Sandra, num culto conosco, Tiana lembra dela, que não está mais conosco, não tem mais, já partiu há algum tempo. E oramos pela irmã Ângela. Ele me fez lembrar da minha mãe quando algo semelhante aconteceu com a minha mãe. Orem por ela, tá? A igreja é isso, é se unir e levantar a voz perante o Senhor. Tem também uma tia da Cláudia, nós estamos orando, a gente vem na reunião, intensifica isso. A Bíblia diz, comunicai com os santos a sua necessidade. Santo não é estátua, não é, é gente. O texto de Romano está dizendo assim, ó, comunique com a irmandade a sua necessidade. Fale com os irmãos aí que está acontecendo com você. Comunicar com os santos as suas necessidades. Para estar orando um pelos outros. Porque essa missão, o ministério intercessório, eu vou interceder
perante o trono da graça do Senhor em favor dos irmãos. A irmãzinha aqui falou para a gente assim, outubro eu vou estar retornando lá para Jataí e tá ok, tudo definido. Eu fiquei pensando assim, a senhora vai perder a participação da Maria Júlia, não que nós somos contra ela ter o seu tempo de estudo lá, mas é a vontade de Deus? Até agora nós entendemos que é a vontade de Deus que ela esteja aqui conosco, porque ela não vai para lá agora, não é verdade? No fundo, ela também ficou contente, porque Deus está cuidando de tudo e está até diminuindo os gastos dela. Então, tá bem cuidada, está bem protegida. Davi falou uma coisa para o Senhor. Ele falou, Senhor, o senhor sabe quem que eu sou? Eu sou o filho da tua serva, Senhor. Como se Deus não soubesse, não é? Eu sou filho da tua serva. Minha mãe é tua serva. Nem sabemos o nome da mãe dele, só sabemos que ela era serva do Senhor, alguém que servia ao Senhor. E sabe o que diz a Malaquias 3,18? Que Deus um dia vai mostrar a diferença. Tem uma diferença entre o justo e o ímpio. Quando eu falo justo aqui, não é a pessoa sem pecado não, viu? É alguém que foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Alguém que foi justificado pela fé. Um tremendo pecador culpado, merecedor da eternidade no inferno. Mas ele reconheceu, preciso de Jesus. Creio em Jesus como meu Salvador. Você está vendo Jesus? Você viu ele na cruz? Mas é pela fé. Firme fundamento das coisas que se não veem e provam. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Eu não vi Cristo na cruz. Muitos viram. Uma geração viveu nessa época. Mas eu creio. De condenado a justificado. Cristo pagou na cruz do Calvário o preço do pecado daquele que o aceita como Senhor e Salvador, que reconhece. Não há outro caminho, amados. Houve uma época que eu pensava que o homem podia escolher a maneira de relacionar com Deus e chegar até Deus. Eu achei que pode escolher a sua religião. Vem com a sua religião para passar a ponte. Viu aquela ilustração da ponte? Só a cruz dá certo, é pela cruz. Pela cruz. É pela cruz que temos acesso a Deus através de Jesus. No mais, ele é o caminho, não é um caminho, não é opção. Você não tem opção. Ou você tem Cristo ou você não tem. Não dá para você falar, não, eu vou escolher o que é melhor para a minha vida. Não tem isso, não dá para escolher, só tem um. Não é Jesus e mais alguém. Não, eu posso escolher Jesus, eu posso escolher isso. Não tem como. Só tem um. Só tem um nome, sobre todos os nomes. É Jesus. Religião não salva, igreja não salva. Você pode frequentar a igreja o ano inteiro, não perder um culto. Você vai morrer perdido. Se você fizer disso, o fator para te salvar. Presença em igreja não salva. Fazer tudo certinho, vou praticar a lei, vou fazer certinho, vou ser o melhor cidadão, vou ser o melhor homem na face da terra. Vai morrer perdido. Porque contra o poder do pecado, contra a natureza pecaminosa, só Jesus. É preciso que o cordeiro oferecido seja sem pecado. Não pode ter pecado, sem mancha, sem mácula. Só Jesus enquadrou. E Cristo é uma pessoa. A mensagem mais bela que eu encontro no cristianismo é Cristo em vós, esperança da glória. E o Espírito Santo é o selo dessa garantia. E onde é que o Espírito Santo habita? Quando a pessoa tem Jesus como seu Senhor e Salvador? No corpo. No corpo da pessoa. Nós somos morada, templo do Espírito Santo.
Quando é que o Espírito Santo vai sair do corpo do crente? Não sai. É habitação permanente. Não sai. No Velho Testamento não havia habitação permanente, só no Novo. Quando ele veio no dia de Pentecostes, ele veio para habitar permanentemente. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Deus abençoe. Graças damos ao Senhor pela sua palavra no nosso coração. Daqui a pouquinho você volta para o seu lar, você volte na bênção, provisão e direção de Deus, que Ele tenha falado ao seu coração, que a sua palavra tenha sido viva e eficaz na sua vida. Nosso Deus e Pai Celestial, a nossa vida, nosso viver aqui agora, ele é momento a momento, de tempos em tempos, de situações em situações. Queremos orar por cada participante nesta noite, principalmente os que vieram celebrar ao Senhor neste nosso lugar de reunião. Também, ó Deus, oramos pela irmã Inês em Ribeirão Preto, seu esposo Eurípides, toda a sua família, Senhor. Cremos na provisão do Senhor. Tu és o Deus de maravilhas, de milagres, de tudo quanto é louvável. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oramos também pelo nosso conhecido Marcos, ó Deus, que recebeu o diagnóstico médico que poderá perder a visão, fisicamente falando. Ó Deus, cremos numa palavra de esperança da palavra do Senhor para o coração deste homem. O Senhor tem a resposta de paz ao coração dele. Nos conceda, ó Deus, orarmos por ele. Também oramos, ó Deus bendito, pela obra de paz no coração da tia da irmã Cláudia, que se encontra em Barretos, para um tratamento que o Senhor bem conhece. O Senhor é quem nos conhece profundamente. Visita, ó Deus, o lar da irmã Cláudia, ali com o agir e a provisão do Senhor, que a palavra do Senhor tenha poder em cada coração, em cada vida. Traga paz, Senhor Deus. Oramos, ó Pai bendito, pelo nosso estudo do Salmo 23. Iremos agora, ó Deus, chegar no terceiro versículo e na quinta declaração do Salmo. Ó Deus, para a semana que vem, o refrigera minha alma, que possamos continuar aprendendo e que cada um aqui venha tomar o lugar de Davi e venha ter na sua vida, no seu viver, as impressões e motivações que estavam no coração de Davi, no seu íntimo relacionamento com o Senhor. São lindas expressões da poesia da palavra do Senhor, apresentadas pelo teu servo Davi, como um exemplo do que estamos estudando, o Salmo 23. Oramos nesse momento. Obrigado pela palavra, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.